Bom dia, família angolana, saudações patrióticas, saudações revolucionárias. Eu sou o vosso irmão, comandante Anssim Biancossi. Hoje é 15 de dezembro de 2023 e eu venho por via deste áudio apelar aos irmãos angolanos e angolanas o seguinte: a família Mangenas, depois de ter feito denúncias contra o narcotráfico em Angola, passou a ser perseguida por uma série de pessoas envolvidas no narcotráfico. Nesse percurso, alguns ativistas com compromissos inconfessos e agendas subliminares envolveram-se no caso e, mais do que ajudarem essa família, foram fazendo aproveitamento político, usando a história dessa família. No entanto, eu quero apelar aos irmãos o seguinte: essa família já está a passar por um calvário, tem 2 crianças aí a sofrerem esse tempo todo. Já vai 1 ano que essa família está nessas condições. E as pessoas, mais do que ajudarem, se divertem com a situação, banalizam a situação da família. E é triste, por quê? Porque este senhor fez uma denúncia importante, uma denúncia que envolve o aparelho de governação de Angola, o aparelho de ordem pública e justiça de Angola. Portanto, é alguém que devia ter a nossa solidariedade, o nosso apoio como cidadão de Angola. Mas é triste o que se vê: bloggers a perseguirem a família, notícias falsas contra essa família, cria-se um monte de situações contra essa família, gente que vai com o subterfúgio de ajudar, no fundo se rebela contra essa família, depois começa uma bateria de lives e áudios a ofender a família, a chamar nomes ou o chefe daquela família. Meus irmãos angolanos e angolanas, isso não está certo. Se não queremos ajudar esta família, pelo menos não devemos atrapalhar. Pelo menos não devemos vulgarizar essa família, já que não temos a capacidade de os ajudar. Agora, estarem aí gozar com o sofrimento dessa família, gozar com a pressão que eles vivem, tirar partido disso, para conseguirem trazer argumentos políticos. Agora que o jovem o chefe da família, identificou que a sua situação é uma situação transversal, ou seja, é uma situação que podia afetar qualquer cidadão, não é uma situação legitimamente política, e começou a ter um posicionamento mais preocupado com a sua família, mais preocupado com a sua situação. Um monte de calúnias contra a pessoa, era bandido, era drogado. Então quem não tem um passado? Então vamos lá supor, era bandido, cumpriu 9 anos de cadeia, identificou que estava a errar em colaborar com um grupo de pessoas que se dedicava a fazer o mal aos outros. Arrependeu-se, abriu o assunto aqui para a sociedade, deu a entender à sociedade o que é que está por detrás das cortinas. Começou a ser perseguido. Eu acho que da nossa parte seria solidariedade, da nossa parte seria pedir justiça, não estar a criar situações para desacreditar a família Mangenas, que é o que está-se a fazer. Nota-se que as pessoas do crime organizado estão a pagar alguns ativistas que é para frustrar a jornada dessa família por formas a banalizar as denúncias que essa família fez. Então, meus irmãos e minhas irmãs, angolanos e angolanas, vamos interceder junto do governo de Angola por formas a dar solução à situação daquela família. Não adianta estarmos aqui a conduzir aquela família para pregaminhos políticos dos quais eles nem sequer entendem, nem sequer têm noção. O problema deles é outro. O problema deles não é o problema que muitos de nós de vez em quando identificamos. O Adalberto é culpado, João Lourenço é culpado. Meus irmãos, não podemos encontrar uma veia de aproveitamento político em todas as situações. Há situações que são transversais.
há situações que não fazem parte daquilo que são os problemas políticos que estamos a viver diretamente. Há situações que são sociais, fazem parte de problemas sociais. A política está intrinsecamente ligada à sociedade, sim, mas existem diferenças. E essa diferença entre os políticos, o comportamento do político e o comportamento do pacato cidadão é uma diferença abismal. Então nós não podemos, meus irmãos ativistas, nós não podemos ir a essa família, dar a entender que vamos ajudar, só para mostrar ao político que está nos apoiar como ativistas que nós estamos focados. Meteram o nome da UNITA nessa situação. Não foi a UNITA que se colocou naquele lugar. Foram os ativistas que a UNITA confia, que trouxeram aquela história de que a UNITA vai ajudar, a UNITA viajou e a UNITA deixou de fazer. São pessoas irresponsáveis. São pessoas irresponsáveis que fazem isso para confundir, hein, a pessoa que está na situação de calvário. É preciso prestarmos atenção. Alguns irmãos querem que o tal Mangenas fale política. O Mangenas não é obrigado a falar política. O Mangenas tem que falar a situação dele, o problema dele, o problema da família dele. E nós ajudamos o Mangenas a encontrar soluções para o problema dele. Agora, nós não podemos obrigar o Mangenas a falar política. E quando já não está a falar política, começamos a lhe retalhar, começamos a inventar pessoas para lhe falar mal na internet. Minha família, é isso com o qual eu não concordo, é esse tipo de situações com as quais eu não concordo. Por isso é que o termo ativista em Angola está tão banalizado que eu de vez em quando me represento como revolucionário, porque eu não me identifico com determinadas ações de determinados ativistas. E muitas das vezes essas ações são ações que representam o mal, não é erro, é maldade. São ações premeditadas. Portanto, fica aqui o apelo. Se não quisermos ajudar a família Mangenas, pelo menos não vamos prejudicar. Vamos deixar ele, o Deus dele, resolver o problema dele. Mas não vamos lá começar a molestar a pessoa, ir nos comentários falar mal da pessoa, descredibilizar a pessoa. O homem criou uma página no Facebook que é para poder conversar e para poder dar a entender às pessoas o que está a viver. Vão lá naquela página, colocar strikes, bloquear a página do homem. Isso não está certo, família. Ele não é obrigado a falar aquilo que a gente quer. Ele não é obrigado a colocar na situação dele, hein? E se fazer de ativista, enquanto fala da situação dele, vai acusando o MPLA disso ou aquilo. Ele foi claro que o problema dele não é com o MPLA, manos. Ele foi claro que o problema dele não é com o MPLA, muito pelo contrário. O problema dele é com um grupo de pessoas afetos ao MPLA, que, no entanto, fazem parte do crime organizado. Nesta vertente, ele não só está a chamar a sociedade a atenção, mas como também está a chamar o MPLA a atenção, pelo facto de ter batatas podres dentro de um partido que podia até ajudar a Angola a ser um país bom. Então vamos colocar as mãos nas consciências e deixar de levar as coisas na superficialidade, na banalidade e na vulgaridade. Tem aí 2 crianças e nós somos pais. Se não queremos fazer pelo Mangenas, porque há alegações de que também era bandido, de que também colaborava com a polícia, muito bem, vamos fazer pelos filhos, porque nós somos pais. Nós não queríamos, ou não vamos querer ver os nossos filhos ali naquela situação e traumatizados. Vamos ajudar a família Mangenas pelas 2 crianças, já que temos dúvidas do caráter do Mangenas. Será que também vamos ter dúvida do caráter de 2 crianças inocentes que deviam estar na escola, que deviam estar num parque infantil, brincar e ter a sua infância sólida e consolidada? Eu acho que não. Então, manos, vamos colocar as mãos nas consciências, porque nós às vezes perdemos tempo com banalidades que não têm nada a ver. Então aí assuntos que a gente, enquanto ativistas da sociedade angolana, devia abraçar
e resolver. Muito obrigado pela atenção, manos. Estamos juntos. Tenho dito.